Olá, pessoal do terceiro ano, boa noite, tudo bom? Então, olha, hoje nós vamos fazer um pequeno resumo sobre os organismos internacionais, tá bom? Então vamos, vocês já viram no nosso blog, lá tem um conteúdo, um vasto conteúdo mostrando os organismos internacionais, a importância deles para o desenvolvimento das políticas do mundo, as políticas econômicas e sociais. Então, nós vamos ver algum tópico aqui, algumas ideias de como funciona, né, a política internacional, tá bom? Então, nesse sentido aqui, nós vamos observar o seguinte, que as políticas internacionais, elas são coordenadas por os países ricos. E esses países ricos têm uma preocupação, e vocês sabem quais são as preocupações, né? Preocupação em ganhar. Como nós vivemos no mundo capitalista, a preocupação dos países ricos é ganhar, certo? Ganhar dinheiro e se dar bem em cima dos pobres. Pois é a princípio o que a gente imagina, mas na verdade, para que eles possam ganhar e ter uma relação saudável com esses países pobres, eles têm que construir algum controle, alguma política de controle com os países, para que os países não sejam pobres demais e não seja desorganizado demais, ou seja, que tenha uma organização que venha realmente a, a construir uma relação decente para com eles, tá bom? Então, vejam bem aqui os organismos internacionais. Quais os dois principais organismos internacionais né, e qual deveria ser o papel deles? Ou seja, quais são os dois principais organismos internacionais? Quais são? O que é organismo internacional? São instituições formadas por vários países que dirigem a política do mundo, tá bom? Então, os principais organismos internacionais são o FMI e o Banco Mundial. Ah, por que? Porque o FMI, ele tem esses organismos, ele tem um papel dessas organizações, o papel dele é diminuir as diferenças entre os países ricos e pobres. Que diferenças? As diferenças sociais e econômicas, porque para eles não é interessante os países ser pobres demais, porque se for pobre demais não tem como comprar eles, entendeu? E não tem como ele também fazer aquela relação comercial. Então é muito importante. Então, construir o FMI, tá certo? Para estabelecer as políticas econômicas e sociais no mundo inteiro, nos países, principalmente os países mais necessitados. E o Banco Mundial, certo? Então, qual a diferença? Qual a função do FMI e do Banco Mundial? Quais são essas funções deles, certo? Então, a função do FMI é o FMI se encarrega do setor financeiro mundial, ou seja, o FMI, estabelece as políticas financeiras entre os países, tá certo? Principalmente os países ricos necessita, eles faz a política e para construir com os pobres, tá bom? E o Banco Mundial, ele é o responsável por projetos de desenvolvimento ao longo prazo e pela redução da pobreza no mundo. Ou seja, o FMI faz a política de contenção de gastos, de contenção de desperdício, de organização dos países, e o FMI e o Banco Mundial, o FMI empresta o dinheiro também, né, para a organização da saúde financeira do país, e o Banco Mundial empresta dinheiro para a construção de grandes obras que venha a suprir a necessidade daquele país e, claro, dar emprego para o povo, certo? Então, quais países têm assento garantido ao diretório executivo do FMI? Bom, o FMI foi construído e até hoje é dirigido pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, China e Arábia Saudita. Ou seja, são os países mais ricos do mundo que compõem e que constroem esse FMI. Como é que é construído? Não, cada país desse, eles doam, né, uma parte de recursos para fazer o funcionamento desse banco, ou seja, desse sistema, que é o sistema financeiro, né? Então esse é um fundo internacional para emprestar dinheiro para os países, certo? Necessitados. E aí quando ingressa no FMI, os países compram
cotas de participação. O número de cotas determina a influência do país no FMI. Quem foi que dominou o FMI durante 60 anos? Durante 60 anos, quem dominou os Estados Unidos foi quem? Os europeus e os estadunidenses, certo? Por quê? Porque eles construíram esse fundo justamente para reparar alguns danos financeiros dos outros países e, claro, e as políticas, né? As políticas financeiras e sociais, certo? Então, qual é a situação de um país que deve ao FMI, né? Um país que deve ao FMI, ele precisa sempre prestar conta de como está administrando a sua economia. Por quê? Porque o FMI chega lá, empresta dinheiro ao país que está quebrado, ó, que você não vai mais ficar quebrado, está aqui o dinheiro. Mas você vai gastar esse dinheiro, vai investir no social e vai investir também na economia para que possa melhorar a vida das pessoas, certo? E do país também, a economia do país. Então o fundo oferece assessoria para a aplicação de uma série de medidas que poderia solucionar seus problemas. Para isso, é preciso cumprir uma série de medidas, ou seja, o país, quando é para o FMI, é um país que está submetido aos gostos e aos belos prazeres dos países ricos, principalmente os dominantes que dominam o FMI, certo? Então, quais são as instituições que compõem o FMI, que compõem o Banco Mundial, né? O Banco Mundial também é como o FMI, ele é formado de várias instituições, certo? O FMI é formado por vários países que coloca dinheiro nesses países para que eles possam investir nos outros países. E o Banco Mundial tem várias instituições que emprestam dinheiro também para o Banco Mundial e coloca dinheiro para o Banco Mundial investir nos outros países, certo? Então, existe a Associação Internacional de Desenvolvimento, corporações financeiras internacionais, agências multilaterais de garantia de investimento. São grandes instituições financeiras que investem no Banco Mundial. Por quê? Porque o Banco Mundial ele empresta dinheiro para os países, mas esse empréstimo que ele faz, os países têm que pagar. Né? O juro pequeno mas é um juro que para os países que emprestam é significativo, entendeu? Bom, então, qual o envolvimento do Brasil com o Banco Mundial? Qual é? Então, o Brasil tem um envolvimento com o Banco Mundial. Como assim? O Banco Mundial ele realizou no Brasil cerca de 345 projetos, com um investimento de aproximadamente 30 bilhões de dólares. Na atualidade, diversos projetos são feitos em várias partes do país, em diferentes áreas. Muitos dos projetos foram realizados nas décadas de 60, 70, principalmente nos setores de energia, transporte e no setor industrial, o que resultou no aumento da indústria, da dívida externa do Brasil, certo? Então, muito tempo, né, durante muito do boom do desenvolvimento do Brasil, ele teve muito recurso emprestado pelo Banco Mundial para poder estruturar o nosso país. Mas nós temos obras até hoje financiadas pelo Banco Mundial, né? Vou lhe dar aqui um exemplo. O projeto aqui, esse Lagoa do Norte de Teresina, ele é financiado pelo Banco Mundial, certo? Ou seja, a prefeitura fez o projeto e foi lá no Banco Mundial e disse, olha, tem os projetos de saneamento básico, que é para melhorar a vida das pessoas e da nossa cidade, vai melhorar a economia, tal, o turismo. Resultado, o Teresina conseguiu esse investimento que até hoje está com mais de quase uns 15 anos que existe esse trabalho aí na Lagoa do Norte. Vocês que moram em Tijon já devem ter visto, e aqui pelo lado do São Joaquim, a Lagoa do Norte, e esse projeto ele vai até o Mucambinho. Esse parque do Mucambinho também é financiado pelo Banco Mundial. O parque ambiental do Mucambinho. Então toda essa estrutura na beira do rio está sendo construída com recursos do Banco Mundial, certo? Então essas aí são as funções do Banco Mundial e do FMI. E de lá para cá nós vamos ver que dentro dessas, junto com essas instituições, existem outras instituições que controlam o mercado. Quem controla o mercado é a OMC, que é a Organização Mundial de Comércio. Nós temos outra instituição que controla os problemas sociais do planeta Terra, como a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela tem várias instituições dentro dela que também trabalha muito em busca do desenvolvimento humano, tá certo? Então, aqui na questão 8 diz o seguinte: é uma instituição internacional voltada para garantir o controle
da produção e das políticas petrolíferas. É entre seus países membros, sendo um dos principais atores na grande crise do petróleo ocorrido na década de 70. Texto acima refere-se a uma importante organização que é a, tá bem respondido para vocês, OPEP, a organização, certo? Os países produtores de petróleo, tá bom? Então é isso aí. Na próxima a gente continua que a gente vê, viu? Vamos para frente. Só falta essa aqui, que a resposta é a Organização do Estado Americano, tá certo? E pronto, acabou. E na próxima aula a gente volta, tá bom? Então, um abraço para todos e até breve. Vai dar certo. Ok, até.